Bom, fazendo uma adaptação do filósofo do Carreto muito louco, né? Só quer mamão, só quer mel, acha que é fácil tirar uma obra do papel? Pois é, existe alguns processos burocráticos que a gente precisa fazer para poder executar uma obra. Pois é, parece brincadeira, né? Mas a gente, para poder construir, tem uma série de documentos, uma série de normas que a gente tem que seguir antes de bater o primeiro prego, ou como os políticos gostam, colocar a pedra fundamental. Bom, a gente agora vai entrar numa aula sobre processo burocrático, né, de uma obra. Então, acompanha com a gente os próximos slides. Para a gente iniciar a obra, existe uma série de normas e documentos que a gente tem que seguir. Mas a primeira coisa que eu falo para você fazer, principalmente se essa obra não é sua, você foi contratado, você é o responsável técnico, né? É um empreiteiro, você precisa ter um contrato de trabalho, um contrato de prestação de serviço, tá? É fundamental que você tenha um contrato, porque qualquer coisa que venha acontecer na obra, você está respaldado. E isso serve tanto para alteração de projetos, quanto para Deus o livre acontece alguma coisa em um acidente de trabalho. Vocês têm que ter documentado qual é o tipo de trabalho que você estava executando, o que você é responsável, quem você contratou. Talvez você está terceirizando o serviço, está terceirizando o serviço de arquiteto, de engenheiro, de construtor. Você precisa no contrato estar bem definido o que cada um vai fazer. Para se caso precisar futuramente, você sabe quem recorrer, seja para uma manutenção, seja para poder prestar alguma conta. Então, assim, tem um contrato de prestação de serviço, tá? Principalmente se você está fazendo a gestão dessa obra. Ah, mas a obra é minha. Tem um contrato de serviço com o seu prestador de serviço. Quem está prestando serviço para você, coloca no contrato. Não é obrigatório, tá? À primeira vista, o seguro de obra. Dificilmente no bairro você vai ouvir alguém falar que fez o seguro de obra, mas você é um gestor de obra, você é um cara que está assegurado, né? Você não quer ter problema, você tem conhecimento, você está fazendo essa aula justamente para saber como dominar a gestão de obra. Faça o seguro de obra, existem algumas empresas que fazem seguros específicos para aquela obra que você está executando, eu tenho certeza que isso vai te trazer tranquilidade, segurança, e se Deus quiser e Ele quer, e com a sua competência, você não vai precisar acionar esse seguro para nada. Mas, caso venha a acontecer, seja aí um acidente, seja danos causados na obra, furtos de material, você tem tudo isso assegurado, tá? Então, fica atento a isso aí. E aí a parte mais complicada, né, é o que a gente tem mais medo, e na verdade não é. Nós temos uma aula dentro do nosso curso que ele detalha cada passo desses pontos agora que a gente vai falar, tá? À primeira vista, realmente assusta, é muita informação, mas depois você vai ver, depois do segundo, terceiro processo que você faz, ele se torna automático, tá? Inclusive, a gente já deixa dentro dos nossos materiais, formulário, planilha, fáceis para ser preenchida, para você poder otimizar o seu tempo. Mas vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber é a documentação do terreno. E isso é fundamental para a gente poder iniciar uma obra. Então, você precisa saber, o documento tem escritura? Se o documento não tiver escritura, tem que correr para poder fazer a regularização dele, tá? Ah, mas eu não vou vender, não vai ser para mim mesmo. Ok, mas lá na frente, quando você quiser vender o seu imóvel ou incorporar ele ao seu patrimônio, você precisa ter a escritura do imóvel. Então, se certifique, tá? Certidão negativa, verifique se você vai construir. A gente já fala pensando em financiamento, porque muitas vezes você precisa do financiamento da Caixa ou de outro banco para poder construir ou comprar. Então, assim, precisa estar com a documentação em dia, o terreno não pode ter débitos, tá? Verifica se já tem IPTU, se não tiver, precisa dar entrada na documentação do terreno, ter esse IPTU em mão, porque é um documento importante. Lá na frente, se você novamente for fazer um financiamento, você precisa estar com a documentação em dia. Então, escritura do imóvel, a certidão negativa dele, IPTU, é fundamental, né, ter
esses três itens aí do terreno, tá? A gente normalmente fala imóvel, mas nesse momento aqui é o terreno mesmo, em si, sem a construção. Primeiro ponto, após a gente ter a documentação, a gente precisa ter um projeto arquitetônico. Então, esse projeto, ele já tem que estar definido, já passou lá pelo anteprojeto, você já definiu o que vai ser feito, você vai levar ele até a prefeitura para se fazer a aprovação dele. E aí você precisa ficar esperto, porque cada município tem um critério. No geral, são muito parecidos, mas pode ter alguma particularidade da sua prefeitura que você precisa ficar esperto. Junto com o projeto arquitetônico aprovado, você precisa do memorial descritivo, que é o que vai falar qual o método que você está utilizando, vai falar também o material, como será executado a sua obra. Desse memorial descritivo vai estar lá informando, né, junto com o projeto, se é um projeto residencial, um projeto comercial. Então, dentro desse memorial descritivo tem que ter todas as informações. Nós temos uma aula só de memorial descritivo, onde já tem também um formulário lá já pronto, que você só vai incluir as informações. Ele basicamente aí é o que as prefeituras pedem, mas novamente é importante você verificar o que a sua prefeitura, do seu município que você vai fazer a obra, está solicitando. Tá? Questão de projetos, a gente tem uma aula também que fala só sobre projetos, e que fala até antes, né? O primeiro contato com o cliente que é fundamental, que é a entrevista. Para você fazer um bom projeto com qualidade, você precisa entrevistar bem o seu cliente. A partir do momento que você registrou o seu projeto na prefeitura, deu entrada lá, você vai solicitar o alvará de construção. Esse é um documento que você precisa também ver os checklists da prefeitura, o que ele pede junto para solicitar. Normalmente é o alvará, a documentação do terreno e a documentação do profissional, tanto o responsável pelo projeto quanto o responsável pela execução. Então, junto com esses documentos, você vai colocar lá a RT do profissional para poder fazer a solicitação. Aí precisa enviar também os dados tanto do proprietário do terreno quanto do profissional, enfim, tem um checklist normalmente na prefeitura. Se você estiver construindo numa área que necessite da licença ambiental, você vai precisar apresentar também. Não é todo lugar que precisa, é realmente para áreas específicas. Então você vai ver lá no plano de zoneamento da sua cidade, você já vai saber se é onde você vai construir preciso ou não. Tem um Cadastro Nacional de Obras, CNO, tá? É importante que você iniciou a sua obra, deu entrada na prefeitura, já vai lá e faz o seu cadastro, tá? O Cadastro Nacional de Obra, ele é administrado pela Receita Federal e, olha, pasme, assim que você dá a entrada no alvará, a prefeitura tem obrigação de enviar a Receita Federal. Então, você tem que recolher os impostos daquela obra e enviar. E aí, aqui um oceano azul de oportunidades, tá, engenheiro? Vou adiantar para vocês, lembra que eu falei para vocês de 12 maneiras de ganhar dinheiro? Aqui está uma maneira de ganhar dinheiro, mexer com o INSS de obra. Muita gente gasta um dinheiro ou não sabe, né? Não sabe de todo o processo, como reduzir. Quando chega no final da obra, principalmente quando vai vender, descobre que tem que pagar um imposto. E aí é pesado. Se você deixar para fazer no final da obra, você vai gastar uma moeda. Então, aprenda. Outro ponto, placa de obra. Deu entrada na prefeitura? Coloca a sua placa lá. Ah, eu tenho vergonha de colocar meu nome. Coloca seu nome com alvará, tudo bonitinho, como entrar em contato com você, porque se a fiscalização passar e não tiver a placa de identificação, a sua obra está irregular. Então você vai ser notificado, provavelmente vai ter multa e não é legal. Você já está se preparando, você é um gestor de obra, faça bonitinho a sua placa, é o seu marketing. Quando as pessoas passar, olhar aquela obra bonita, quem está fazendo? Olha lá na placa, lá, engenheiro fulano de tal. Pô, meu, é esse cara que eu quero para minha obra. Então a placa de obra ela é importante para vocês, tá? Bom, a regulamentação, né, do documento antes do início da obra, né, é fundamental. Sem ele, você vai ter problemas legais, embargos, multa, como a gente já falou, e vai ficar mal visto, porque o cara vai falar, pô, quem é esse engenheiro que tá fazendo essa obra sem documentos, sem a placa de obra, né? Que é o exemplo mais clássico que tem. Então, aí o cara tem preguiça de colocar a placa de obra. Então, assim, vai atrás dos documentos, esteja regular, até mesmo se chegar o fiscal lá, bater e falar, pô, cadê o documento? Tá aqui. Pô, legal, parabéns. É legal isso daí.
tá? Você vai facilitar a sua vida. Seu cliente, se você estiver construindo para ele, vai ficar muito feliz que a obra não tem motivo nenhum para poder ter algum problema ou ser embargado. Então, busque informação. Não sei fazer nesse momento. No nosso curso, a gente ensina você passo a passo para poder executar, tá? Então, se você tem vontade de aprender, se tornar um mestre, um especialista, faça parte da nossa turma. Nós temos um módulo aí completo para você realmente, do início da entrevista até a entrega da chave para o seu cliente, certo? Bom, uma dica aí importante para facilitar o processo, tá? Primeiramente, estuda o que o seu município está pedindo. Verifica lá. Normalmente está disponível na internet. Faça um checklist, se planeja, né? Deixe tudo certo. Pô, se eu preciso de tal documento, qual que é o processo? Estuda o processo para você fazer e fazer rápido. Outro ponto, contrate profissionais especializados para executar. Não estou seguro nesse primeiro, quero acompanhamento de alguém. Contrate alguém da cidade que já conhece, vai facilitar a sua vida. Ah, eu preciso contratar um pedreiro, um engenheiro, um arquiteto, alguém para poder fazer o processo para mim. É a execução. Contrate alguém que tem know-how, que tenha conhecimento, tá? Acompanhe os prazos. É uma falha muito grande que o engenheiro tem, ou o profissional da construção, é dar entrada na prefeitura e não ficar atento. Cara, o próximo item é manter o bom relacionamento com o órgão público. E aí vem junto com o acompanhamento. Se você tem um relacionamento bom com o poder público, com os agentes públicos, você tem essa facilidade de poder estar passando lá. Pô, deu entrada agora, quantos dias? 15 dias. Quando der 7, seja 5, 7 dias, dá uma passada lá, ô, bom dia, tudo bem? E aí? Porque o cara, você tem essa reciprocidade de tratar ele bem, ele vai falar, cara, ó, tem algum BOzinho lá, tem um comunique, você precisa mexer no seu processo, ou ele só vai te dar um joinha, vai falar, cara, tá dentro do prazo, tá ocorrendo bem, você tá acompanhando o que tá acontecendo. Deu os 15 dias, bate na prefeitura. E aí, como que tá meu projeto? Entendeu? Cobre, fique atento com o prazo. Quanto mais tempo ficar parado na parte burocrática, menos tempo você tem de execução de obra. Às vezes você já fechou um contrato fechado de 6 meses com o cliente a partir do momento da assinatura do contrato, e aí se esse negócio ficar parado 2 meses na prefeitura? Então, assim, tenha um bom relacionamento, acompanhe de perto o que está acontecendo, certo? Bom, na próxima aula a gente vai discutir aí as próximas etapas de obra. Eu acho que é a aula que todo mundo mais espera, né? Que realmente é o que fazer agora. Mas todas essas aulas que a gente teve anterior era fundamental para você ser um gestor de sucesso. Se você quer sair dessa zona de tocador de obra para um gestor de obra, é fundamental que você conheça bem os processos da construção. Te vejo na próxima aula.